Você já deve ter ouvido falar sobre as lipoaspirações. No mercado, há alguns tipos de procedimento. Um deles é a lipo HD ou de alta definição, High Definition. No quadro Viva Bem, a gente conhece mais sobre essa técnica. Com a gente o cirurgião plástico, o Dr. Charles Berres, que nos ajuda a entender melhor a tal Lipo HD, suas aplicações e tudo mais. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. A lipoaspiração HD, na verdade, é uma forma de lipoaspiração, Luiz Gustavo. Sim. Ela foi desenvolvida inicialmente por um cirurgião colombiano, chamado Alfredo Royos, e na verdade, ela ajuda a definir, a gente consegue, através dela, deixar a anatomia mais definida da pessoa que vai se submeter à lipoaspiração. Sim. E, com isso, deixar um corpo mais atlético, digamos Perfeito. assim, da pessoa que realiza esse procedimento. Se a gente for parar e lembrar, né, por exemplo, você aí de casa, como eu disse, já ouviu falar em lipoaspiração, com certeza. Lembro que a minha mãe fez em 1900... Já indiquei, século passado. Ela fez esse procedimento há muitos anos Existe há atrás. mais de 30 anos. Quem Pois é. iniciou foi o Dr. Iluz, um cirurgião francês. Sim. E ao longo desse período teve duas grandes, digo assim, revoluções. Uma, quando além da lipoaspiração, que é retirar a gordura, Sim. iniciou-se a lipoescultura, que é tirar de um local e preencher outro, como nos glúteos, por exemplo. Perfeito. E agora a Lipo HD é mais, digamos assim, quase uma revolução, porque tu consegue dar mais contornos mais definidos, consegue mostrar mais a musculatura através de sulcos e sombras que tu faz na lipoaspiração, tu consegue deixar a pessoa mais atlética. Sim, é esse procedimento que a gente quer tentar entender. O que é o High Definition nesse novo conceito de lipoaspiração? Há uma mudança na técnica também, ou até mesmo nos procedimentos? A técnica em si de lipoaspiração é a mesma, seja se você usar uma cânula simples, o vibrolipoaspirador, o lipolaser, a forma como você vai tirar a gordura é a mesma. Na verdade, ao invés de você tirar, por exemplo, parelho a gordura no abdômen, você vai tirar de uma maneira, em alguns locais você vai tirar mais e em outros locais não tanta gordura, de maneira a ressaltar o reto abdominal, por exemplo, quando é na região do abdômen. A famosa barriga tanquinho. Exatamente. Perfeito. Mostrar mais os gominhos, mostrar mais... Eu estou imaginando esses gominhos assim como a referência que me vem à cabeça são as grandes esculturas do período Renascimento, por exemplo, aquele resgate ao culto do corpo humano que os gregos faziam na antiguidade, por exemplo. Literalmente esculpir um corpo. É o que a gente busca. Isso. É quase isso. Você tem que sempre lembrar que é uma cirurgia, a cirurgia plástica é uma cirurgia e você tem os seus limites. Então, Sim. de acordo com cada pessoa, você vai fazer o melhor naquela pessoa. Não adianta você pegar uma barriga de tanquinho que você vê e querer ficar igual a um outro corpo. No seu corpo, com a sua atividade física, você vai buscar o melhor possível para si. Esse é um detalhe muito importante. A técnica da Lipo HD, ela apresenta melhores resultados em pacientes que já malham, por exemplo, que já têm uma Sem estrutura dúvida. muscular, ou também pode ser aplicada a pessoas que estão em processo de perda de peso, por exemplo, e ganho de massa muscular. Pode ser aplicado nos dois. Sem dúvida, em pacientes que já têm uma massa muscular mais definida, nesses pacientes o resultado vai ser melhor. Mas uma coisa interessante que na Lipo HD também você pode fazer, em alguns casos, é enxertar a própria gordura no músculo, nos ventres musculares. Então, você consegue fazer com que o músculo apareça mais, além de retirar a gordura, com esse enxerto de gordura nesses locais. Você usa a lipoescultura... Eu estou imaginando se isso, por exemplo, dá um aspecto de desenvolvimento dessa musculatura. Sem dúvida, sem Eu não estou dúvida. dizendo que o cara vai virar aqueles bonequinhos do He-Man da década de 80, o cara virava um monstro, assim, de tão forte. Mas pode salientar, sim. Pode salientar. Por exemplo, regiões do bíceps. É muito importante saber que a lipoaspiração não é um processo para emagrecer. Normalmente a perfeito. lipoaspiração é para alguém que já tem o peso ideal ou bem próximo do ideal e quer tirar a gordura localizada. Perfeito. Dentro dessas pessoas que estão aptas a fazer a cirurgia, a Lipo HD vai se enquadrar em várias pessoas, principalmente quem tem a pele boa. Por isso lembrava, né, do processo de esculpir, literalmente. Exatamente. Onde a gente vai dando os contornos, né, pelo menos na antiguidade, na Grécia, depois lembrei no Renascimento, se dava o contorno. É muito mais modelar
do que simplesmente um processo de perda de peso ou perda de massa. Exatamente. É mais modelado que simplesmente retirar a gordura de todas as partes. Bom, a técnica é aplicada mais em alguma parte do corpo, por exemplo, ela é aplicada mais na área do abdômen, ela pode ser aplicada em outras partes aqui? Pode ser aplicada em outros locais também, nas costas, por exemplo, no bíceps, em qualquer local que vai ter uma musculatura com contornos mais definidos, que você queira definir um contorno muscular. Mas, obviamente, o carro-chefe é flancos e o abdômen. Sim, aquela boinha lateral aqui, exatamente, né? E a barriga. Sem dúvida. A gente tem algumas imagens para se ter uma ideia. Vou pedir que a produção nos coloque, né, para que a gente possa ver, né, os resultados. Quais as aplicações do procedimento? Quanto tempo dura? Ó, aqui a gente, essa é a barriga dos sonhos. Por exemplo, se gente. você olhar nela, ao redor do umbigo, nós temos uma leve saliência. Sim. Na lipoaspiração normal, normalmente você tira aparelho e deixa aquela barriga chapada. A lipoaspiração HD, então você não tira tanto essa gordura e tira, digamos assim, 5 centímetros na lateral, que é a parte do flanco, para ressaltar mais aquela parte como se fosse a musculatura dela. Sim. Então, nisso consiste a lipo HD. Então, mostrar mais a anatomia da pessoa. Me corrija se eu estiver errado, doutor, mas dá um aspecto de naturalidade. Mais naturalidade e mais beleza. Né? O corpo mais atlético. Mais atlético, mais natural, né? Não é aquele corpo assim como a gente imagina de um corpo de um boneco. Exatamente. Né? Agora, voltando aos procedimentos, né? Quanto tempo dura, em média, o procedimento? Ele vai nos restringir de algumas atividades durante um tempo? Pré-operatório, pós-operatório? O tempo de cirurgia, em média, é entre 1h30 e 2 horas. O paciente, obviamente, tem que estar com exames pré-operatórios, tem que pensar que é uma cirurgia, ela não pode chegar num dia e fazer no mesmo dia ou no outro dia. Tem que fazer alguns exames. Ela vai ficar umas 6 horas, 8 horas no hospital e vai ter um período de 1 a 2 semanas. Mas diferente de outras cirurgias que tem um tempo maior, se a pessoa se sentir bem, ela não tem limitação de movimentos com a lipoaspiração. Então, ela pode dirigir com 2 a 3 dias, pode fazer atividade física com 15 dias, por exemplo. 15 dias já dá para voltar a malhar. Exatamente. Agora, voltando na malhada, né, tem partes do corpo que a gordura parece que não sai mesmo malhando, né? As pessoas vão para academia e aí fica um culotezinho, né, uma dobrinha aqui na barriga. Essa seria a principal indicação, se a gente fosse pensar? Essa é a indicação da lipoaspiração. Pessoas que já malham e têm a gordura localizada, que a gente chama. Não é para emagrecer. Você tem que já ter um corpo, não precisa ser definido, mas próximo do peso ideal e vai tirar a gordura para definir melhor os flancos, o abdômen, seja a região de preferência. Agora, doutor, muitas coisas mudaram, especialmente, estou lembrando, quando a minha mãe fez, era muito comum as mulheres realizar esse procedimento e os homens não. Aí veio a ascensão, né, a emergência do homem metrosexual. Nesse caso, né, os homens hoje já procuram esse procedimento? Está equilibrado ou as mulheres ainda têm a preferência ou buscam? As mulheres ainda têm a preferência, os homens têm procurado bem mais a cirurgia plástica. Em números gerais, hoje em dia, é 15% mais ou menos a procura dos homens em relação às mulheres. Sim. Nessa cirurgia especificamente, a procura dos homens é maior do que 15%, porque o homem, justamente, poucas cirurgias tem muito benefício para o homem. E essa é uma das cirurgias que ele marca mais o abdômen. O homem também gosta de ter um abdômen mais definido. Mas é porque tem homens que são magros, né? Assim, se for ver, o perfil é magro, mas há uma concentração. Inclusive aquela barriga que não é aquela barriga molezinha, é aquela barriga um pouquinho saliente, durinha. Essa exatamente. Também, essa aí que principalmente... Que a gente consegue tirar. Consegue barriguinha tirar. De chope, que alguns dizem assim. Menos. Funciona mesmo, não para homens. Atenção, a barriguinha de chope tem seus dias contados. Agora, claro que também no pré-operatório há avaliações. É sempre bom lembrar, porque para não banalizar esse tipo de cirurgia. É um processo invasivo. Tem que lembrar que, como qualquer cirurgia, tem seus riscos. É muito importante fazer em local adequado. Eu, particularmente, sou diretor do Hospital Blank, um hospital excelente, com todas as condições. Então, é importante que não seja feito em um local sem condições para cirurgia. Faça os exames, converse com um cirurgião plástico habilitado, certifique-se que ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele vai solicitar os exames e vai dizer as reais possibilidades, o quanto você pode melhorar ou não. Se tem indicação da lipo HD, da lipoescultura, ou uma lipoaspiração normal, ou eventualmente se já tem flacidez, tem que tirar uma pele e encarar como uma cirurgia. É uma cirurgia normalmente tranquila, mas tem que lembrar que é uma cirurgia. Perfeito. Agora, dicas e orientações, eu imagino que depois de um processo, né, com tanta tecnologia, praticamente um milagre para muita gente,
os cuidados devem permanecer. Porque eu fico imaginando as pessoas que fazem uma lipo HD, investem nesse procedimento e aí depois voltam para o bar, sentam e não fazem nada. Exatamente. É fundamental ter depois uma vida saudável e continuar. É fundamental. Eu sempre brinco com as minhas pacientes e com os meus pacientes que é um trabalho em equipe. Não adianta eu caprichar muito, fazer a lipo HD e a pessoa não se cuidar. Assim como não adianta ela se cuidar se eu não der o meu máximo. Então, Sim. é um trabalho em equipe. A pessoa tem que saber que ela tem que mudar hábitos de vida também, se ela quer continuar com aquele peso e com aquele formato de corpo. Gente, olha, cada vez mais o milagre está chegando perto para que a gente possa ter o corpo dos sonhos, o corpo que a gente deseja. Lembrando que sempre envolve uma questão de saúde, a gente não emagrece só para ficar bonito, né, doutor? Exatamente. Claro que tem a questão da autoestima, mas acredito que de alguma forma a autoestima colabora para que a gente possa continuar tendo saúde, procurar uma vida, né, com hábitos mais saudáveis e coisas do tipo. Então, quero agradecer a presença do Dr. Charles Berres. Seja sempre bem-vindo, doutor, e traga mais milagres desse da medicina que podem nos ajudar a nos tornarmos deuses gregos, na sua concepção em escultura, por exemplo. Sentir bem com o seu corpo, Sem esse é o dúvida. fundamental. Muito bem, obrigado, doutor. Nada, Seja sempre bem-vindo. boa tarde.